Está começando mais um Falando a Palavra de Deus. O tema do vídeo de hoje é a Bíblia, que dá continuidade ao tema do vídeo da semana passada. Então, se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, eu peço para você que você esteja assistindo, né, para você entender melhor o tema de hoje, tá bom? E depois volta aqui e vamos pro vídeo. A Bíblia foi escrita por em torno de 40 escritores e durante um período de aproximadamente 17 séculos e em vários lugares. E dentre esses escritores haviam pessoas de diferentes posições, como por exemplo pastores, pescadores, reis. E apesar da grande variedade de escritores de diferentes lugares, diferentes posições, eles em nada se contradizem, ou seja, isso quer dizer que a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, tudo nos leva à vida de Jesus Cristo. Quer dizer, uma parte completa a outra. A Bíblia, ela se completa. Para comunicar aos homens o que está em seu coração e em sua mente, Deus usou meios humanos para falar conosco, para se comunicar conosco. Ele usou a vida desses escritores para nos deixar a sua palavra. E apesar da Bíblia ser um livro muito antigo, ela continua falando conosco. E outra coisa, através dela nós somos libertos. Então quero ler lá em João capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia não só nos liberta, como também nos traz a resposta para toda e qualquer situação que nós precisamos, que nós estivermos passando, tanto para o nosso dia a dia, quanto para problemas que nós temos na nossa vida. E qualquer que seja o seu problema, você sempre encontrará uma resposta que irá transformar essa situação na Bíblia. Através da leitura da Bíblia, nós temos intimidade com Deus, porque ela é o próprio Deus falando conosco. E nela aprendemos a viver e a lidar com todas as situações do nosso dia a dia. Agora eu vou estar lendo dois livros, duas partes da Bíblia com vocês. Vamos mergulhar na palavra de Deus, amém? E o primeiro é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente separado para toda boa obra. E o outro versículo está em Josué. Veja bem que nós temos aqui dois exemplos, um exemplo, uma palavra que confirma, que completa a outra, prova daquilo que eu falei para vocês no início desse vídeo, que a Bíblia, ela se completa, Ou seja, nós encontramos muitas vezes versículos lá do Novo Testamento que confirma os versículos, o que Deus nos diz no Novo Testamento. E lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo aquilo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E bem-sucedido tem a ver com as boas obras que diz no versículo que eu acabei de ler, anteriormente. Então, se você quer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida e principalmente na sua área da sua vida com Deus, busque a intimidade com Ele através da sua palavra. Busque sabedoria para o seu cotidiano lendo a Bíblia. Qualquer leitura nos traz benefício, mas a palavra de Deus nos transforma, nos liberta e nos aproxima de Deus. E isso é maravilhoso, isso é melhor. A leitura da Bíblia, a leitura da palavra de Deus é a melhor leitura que existe. Agora vamos mergulhar mais um pouco na palavra de Deus. Salmo 119, 55 e 56. De noite eu penso em ti, ó Senhor Deus, e medito na tua lei. O meu dever nesta vida é este: obedecer os teus mandamentos. Nós fomos criados para obedecer a Deus e para isso precisamos conhecer a sua palavra através da leitura da Bíblia. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus,
eu também ignorarei seus filhos. O que eu quero dizer com este versículo? Se vocês não buscam a Deus, como vocês terão intimidade com Ele? E se você não tem intimidade com Deus, como vocês vencerão na vida e levarão uma vida agradável, sendo que vocês não têm orientação daquele que tem toda a sabedoria, que é Deus, para orientar vocês em sua vida, para os guiar e falar com vocês? Então, pare de procrastinar e comece logo a ler a Bíblia. Lembre-se, valorize, porque tem muitos lugares que as pessoas não têm nem o direito de ler a Bíblia. Existem muitos lugares, hoje em dia ainda, que as pessoas não têm acesso à palavra de Deus. São proibidas de ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia escondido. Então dê valor a isso, porque vai chegar um dia que nós também vamos ser proibidos de ler a palavra de Deus quando chegar ao fim dos tempos. Mas como ler a Bíblia? Tem dificuldade de ler a palavra de Deus? Dificuldade de entender, de se organizar? Eu vou te dar algumas dicas, coisas que me ajudaram muito. Primeiro, leia devagar, como eu disse no vídeo anterior. Leia devagar a palavra de Deus, medite, mastigue um capítulo por dia, e assim você irá saborear da palavra de Deus, irá entender melhor, irá aprender melhor. Segundo, procure uma linguagem atualizada da Bíblia. Eu vou citar algo assim que eu tenho aprendido, que é, por exemplo, assim, eu era uma pessoa assim que eu queria muito versões antigas da Bíblia, eu não queria versões atualizadas, porque eu pensava assim, essas versões atualizadas aí, né, sei não, né, vai que tenha mudado alguma coisa, não sei, a versão mais antiga é mais fiel ao que realmente é e tal. E tipo, eu aprendi, né, inclusive com pessoas assim que estão ao meu redor, né, no meu dia a dia, me ensinaram, pessoas realmente usadas por Deus, me mostraram que não é bem assim, que às vezes a gente precisa realmente, né, não que desprezando as versões antigas, mas e a gente precisa, às vezes, ler, né, dependendo da pessoa, precisa ler uma versão mais atualizada da Bíblia, porque não vai entender aquilo que fala nas versões antigas, até mesmo porque, por exemplo, tem muitas palavras que eles usavam antigamente que hoje em dia a gente não usa mais, a gente fala de maneira diferente hoje em dia, né? Então, essa é uma das dicas que eu dou para vocês. Procure uma versão mais atualizada, que muitas vezes você está tendo dificuldade de entender, de interpretar a palavra de Deus por causa da versão que você está usando. Terceiro, estabeleça qual livro você irá ler e foque nele. Leia um livro de cada vez. Não adianta, né, que nem eu tenho falado nesses 2 últimos vídeos, você querer atropelar. Não, leia um de cada vez, né? Por exemplo, você pode começar lendo os 4 evangelhos. Começa por Mateus, depois Marcos, Lucas, João. Por quê? Porque eles nos ensinam a vida de Jesus Cristo, como ele viveu, né? Nos dá exemplos ali, é a base para tudo. E ele será a base para vocês darem continuidade aos outros livros. Como eu falei, uma parte da Bíblia completa com a outra. Quarto, coloque a leitura da Bíblia como prioridade na sua vida, vem em primeiro lugar, porque a sua saúde espiritual depende disso. Não deixe que outras coisas te distraiam de ler a palavra de Deus, ter intimidade com Deus. Por exemplo, se você vê que você está muito distraído com um joguinho ou redes sociais e não está dando tempo para a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, né? Isso está tomando o teu tempo de ter intimidade ali com Deus. Isso significa que está na hora de você cortar isso e substituir pela leitura da palavra. É melhor você abrir mão de um jogo, das redes sociais, né? De coisas que não te levam muitas vezes a nada, para ler a palavra de Deus, ao invés de, ao contrário, né? Tenha algo importante em mente. Se sobrar tempo, eu jogo. Se sobrar tempo, eu estudo. Se sobrar tempo, faço qualquer outra coisa. Menos para a palavra de Deus, menos para as coisas do reino de Deus. A leitura da palavra de Deus tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. Portanto, não pode ter essa frase assim, ai, não sobrou tempo, eu não tive tempo. Não existe isso. Em primeiro lugar, o reino de Deus. As outras coisas, depois, se sobrar tempo, eu faço, né? Se não sobrar, é porque Deus não quis. Quinto, faça uma leitura em sequência. Por quê? Início e fim. Você precisa ter uma leitura com sequência, além daquelas leituras que nós fazemos, né, aleatórias, vamos por assim. Por exemplo, se você pegar um versículo aqui, um versículo ali, né, hoje eu vou ler aqui um versículo de Mateus, amanhã eu vou ler um versículo lá de Salmos, né, depois vou ler um versículo lá de Reis, a tua cabeça vai criar uma confusão, a tua cabeça vai ficar tudo bagunçado. Então, melhor
né, seguir uma sequência, começa como eu falei, começa lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, depois dá sequência aos outros livros, né, da Bíblia, aí volta lá no Velho Testamento, ou começa no Velho Testamento, né, se você achar que você tem mais facilidade, assim, para interpretar, mas, assim, siga uma sequência. Sexto, sempre que você for ler a palavra de Deus, leia com um caderno, tomando nota de tudo que você está lendo, tudo que você está entendendo, você anota, tudo que você não estiver entendendo, anota também, principalmente, né? Grife bem aquilo que você tem dúvida e logo após, né, assim que der, leva para o seu líder, para alguém que você sabe que tem mais autoridade espiritual, né, no reino de Deus, alguém que é usado por Deus realmente, né, que tem mais sabedoria, para te tirar essa dúvida. E não fique com essa dúvida, porque pode gerar confusão na tua mente. Então, sempre faça isso. E outra coisa, tenha humildade e pedir ajuda para as pessoas que têm mais autoridade, que têm mais sabedoria. E reconheça quando você precisar de ajuda para entender a palavra de Deus. Em toda leitura que você fizer da Bíblia, faça 3 perguntas para você. Primeiro, o que essa passagem quer me dizer? Segundo, o que eu posso entender disso além do que está escrito? Quer dizer, além do óbvio, né? E terceiro, como ou onde eu posso aplicar isso na minha vida, né? No meu dia a dia, no meu cotidiano? Oitava e última dica, e a mais importante de todas, é como entendermos a Bíblia. Para entendermos a palavra de Deus, nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, em harmonia e comunhão com Ele. Para estarmos em harmonia e comunhão com o Espírito Santo, nós precisamos orar antes e depois da leitura da Bíblia, pedindo para Ele nos dar entendimento, nos orientar, nos dar sabedoria para interpretarmos a sua palavra e para que a sua palavra penetre nos nossos corações, para que possamos colocar também na prática aquilo que estamos lendo. Vou estar lendo o último versículo com vocês, né? Lembrando que eu vou deixar mais versículos aqui na descrição do vídeo, né? Eu vou procurar fazer mais vezes isso, né? Fazer sempre em todos os vídeos, colocar mais versículos, né, que sejam referências sobre o tema que eu estou falando, para que vocês estejam consultando. E também dou uma dica para vocês, né? Enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo, procurem assistir com a Bíblia ali acompanhando junto, né? Nem que você pause, né, o vídeo para você achar o versículo que eu estou lendo, para você estar acompanhando, assim você vai entender melhor, amém? E vamos ler lá em Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Para você ter uma vida de santidade, você precisa ler a palavra de Deus. E olha só o que diz esse versículo: a palavra do Senhor ilumina o nosso caminhar, ela é lâmpada para os nossos pés. Então, sempre procure ler a palavra de Deus, não deixe para amanhã, faça isso hoje, faça isso diariamente na sua vida, tenha o hábito de ler a palavra de Deus. Tenha isso como algo assim que é como escovar os dentes na sua vida, é como você comer comida. Não só leiam a palavra de Deus, como coloquem em prática. A leitura da palavra de Deus deve refletir uma vida de santidade, e não apenas a leitura, mas a prática também, guardando todos os seus mandamentos. Senhor Deus e amado Pai, eu me coloco, ó Deus, em tua presença. Te agradeço, ó Deus, por mais um vídeo, por mais uma palavra, e te peço, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, venha penetrar os nossos corações. Nos ensina, Senhor, a praticar a tua palavra a cada dia, ó Deus, colocar em prática nas nossas vidas, que venhamos absorver tudo aquilo que estivermos lendo, Deus, a cada dia. Deus, nos livra de todo ensinamento falso, de toda falsa teologia, tudo aquilo, Deus, que não vem de Ti. Que nós tenhamos, ó Deus, entendimento, discernimento, ó Deus, para saber, ó Deus, aquilo que vem de Ti, aquilo que não vem. E que tenhamos, ó Deus, o hábito diariamente de ler a Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu vou pular agora, pular de alegria, Jesus me salvou, E antes de terminar o vídeo, não se esqueçam de curtir, se inscrever se você ainda não é inscrito, ativa os sinos de notificação, comentem o que vocês acharam, deem críticas construtivas e compartilhem para geral.
E valeu, falou, é nós, tamo junto, fui!